Aqui ao meu lado está o novo Renault 5, um modelo que vai chegar ao mercado nacional antes do final do ano por preços que se vão iniciar nos 25 mil euros. E neste vídeo vou-vos contar tudo aquilo que precisam de saber sobre ele, portanto, fiquem desse lado, subscrevam o canal, ativem o sino das notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Finalmente a espera acabou. 3 anos depois do anúncio do seu regresso, o Renault 5 está de volta. Um modelo muito antecipado por um concept que prometia duas coisas: ser fiel ao espírito do 5 original e ter versões com preços a começar nos 25 mil euros. Chegou a altura de ver se a Renault se esqueceu ou não destas promessas. Nem imaginam o alívio que foi para mim ver esta versão final do Renault 5. É que normalmente quando os protótipos são muito interessantes, depois as versões finais ficam aquém daquilo que nós estávamos à espera. Mas não foi isso, na minha opinião, que aconteceu com este Renault 5. Além do mais, temos alguns detalhes que, quanto a mim, são muito interessantes. Vamos nomear alguns deles. Aqui no capô, no Renault 5 original, nós tínhamos uma entrada de ar. Agora o que é que nós temos? Temos um indicador com o nível de bateria. Assim, antes de chegarmos ao carro, já sabemos se a bateria está totalmente carregada ou não está carregada de todo. Além do mais, temos também uma frente, quanto a mim, é bastante impactante, um pouco mais redonda do que aquilo que nós encontrávamos no concept, mas mesmo assim bastante interessante. Chamo a vossa atenção para estas luzes que têm uma particularidade. Nós, ao nos aproximarmos do carro, não sabemos apenas aquela que é a carga da bateria, mas ele também pisca-nos o olho. Ele tem um ar bastante simpático, não é apenas musculado e agressivo, tem um ar até bastante amistoso e, quanto a mim, isso é um ponto positivo neste renovado ou neste totalmente novo Renault 5 2024. Recordo que este é um design que nasceu em 1972 e a Renault não quis apenas fazer um revivalismo deste modelo, quis-lhe dar um verdadeiro ar moderno e desportivo. Isso nota-se em detalhes como, por exemplo, aqui as cavas das rodas bastante proeminentes, musculadas, e por estas jantes de 18 polegadas. Todas as versões, independentemente de ser a versão de acesso de 25 mil euros ou as versões mais equipadas, vão ter sempre jantes de 18 polegadas. Naturalmente que nas versões mais equipadas vão ser mais interessantes, enquanto na versão de acesso vão ser umas jantes de aço. Relativamente aqui a esta linha, nota-se aqui um vinco para lhe dar um pouco mais de dramatismo. Temos um tom bicolor e temos umas cores bastante interessantes, bastante vivas. Temos este amarelo torrado que eu acho que resulta muito bem. Temos um verde, temos um azul e depois temos os mais tradicionais pretos e brancos. Mas eu gosto do Renault 5 assim, com estas cores um pouco mais vivas. Depois temos esta aresta aqui a recordar o Renault 5 Turbo, aqui bastante destacado, e esta peça não é em plástico, é em alumínio. E este é um detalhe, quanto a mim, muito interessante. O resultado geral é um carro visto de lado, tem menos de 4 metros de comprimento, por isso é bastante compacto, e tem as rodas muito próximas do extremo da carroceria para aproveitar melhor todo o espaço do habitáculo, e daqui a pouco já vamos ver o que é que nós temos no habitáculo. Relativamente à traseira, encontramos a mesma assinatura luminosa, os mesmos faróis que encontramos no Renault 5 original, mas bem mais modernos. A mesma disposição vertical e depois aqui o logotipo 5 em grande destaque e também toda esta parte a unir os dois faróis traseiros. Relativamente à capacidade da bagageira, vamos aproveitar que estamos aqui atrás já para falar sobre isso. Temos 326 litros de capacidade, portanto uma capacidade até bastante interessante para um modelo que será urbano e, no caso de algumas famílias, também a sua primeira escolha. Há tanto para descobrir no interior deste Renault 5 2024 que eu nem sei muito bem por onde começar. Se calhar vamos começar pelas origens. O que é que nós temos que é um revivalismo do modelo de 1972? Temos estas linhas verticais aqui no tablier e temos estes bancos que são inspirados no Renault 5 Turbo. São uns bancos bastante esportivos e que oferecem um ótimo apoio. Tudo o resto grita, sem dúvida alguma, século XXI. Nomeadamente o sistema de infoentretenimento, que tem base Google e que tem um excelente assistente por voz, e tem também agora um assistente que se chama Renault e que nos permite falar de forma natural com o nosso carro.
O que é que alimenta este sistema? Alimenta o ChatGPT, portanto nós temos garantia que ele vai conseguir entender perfeitamente as nossas palavras. Ainda não o testei, espero fazê-lo brevemente quando tivermos um contacto mais dinâmico com este modelo, mas daquilo que eu já conheço dos sistemas de infoentretenimento de última geração da Renault, temos aqui um sistema bastante capaz. E depois temos algumas novidades que não são bem novidades, são coisas que eu gosto nestes modelos. Temos aqui estas teclas que são físicas, não são táteis para comandar a climatização. Eu não gosto de ter tudo concentrado aqui neste ecrã. E temos este quadrante 100% digital que nos permite ter todas as informações necessárias durante o cotidiano e durante a condução. O volante também parece bastante enquadrado com o restante modelo. Temos aqui os modos de condução, temos a alavanca de mudanças e temos um aspecto geral bastante interessante. Relativamente à qualidade dos materiais, aqui no topo do tablier temos materiais duros ao toque, mas a qualidade de montagem parece-me estar num nível bastante elevado. Como podem ver, o habitáculo respira qualidade, design, e aqui no centro da consola temos inclusivamente um local para nós colocarmos a carregar o nosso smartphone via indução e mais duas portas USB do tipo C. Apresentado que está aqui a parte da frente, o que é que me dizem de passarmos para os bancos traseiros? Como podem ver aqui atrás, o Renault 5 não é propriamente um compêndio de espaço. Tenho espaço ao nível da cabeça e eu recordo que meço 1,74 m de altura, mas aqui ao nível das pernas e principalmente ao nível dos pés, as coisas são um pouco acanhadas. Mas temos boas notícias para as crianças. Temos sistema Isofix e para colocar e tirar as cadeirinhas temos uma abertura de porta bastante ampla. Mas gostava de ver aqui umas portas de carregamento USB do tipo C e também umas condutas de ventilação. De resto, este é um modelo que tem uma excelente apresentação aqui no interior, apesar de não ter muito espaço, e depois tem detalhes deliciosos como esta presilha aqui, com o modelo de 72, o Turbo de 1980, o Super 5 de 1984 e finalmente o modelo de 2024. Apesar do espaço nos bancos traseiros não ser tão interessante como, por exemplo, no Clio, em todo o resto do interior deste Renault 5 merece uma excelente avaliação. Ao nível do estilo, há detalhes que tornam este modelo único e, em termos tecnológicos, a adoção do infotainment base Google com ChatGPT promete facilitar o nosso cotidiano ao tornar a relação com o nosso carro, ao nível dos comandos por voz, mais naturais. Além disso, o Renault 5 não caiu na tentação de ser demasiado revivalista. Tem passado, presente e futuro na medida certa. E por falar em futuro, é a partir desta plataforma motor e pack de baterias que vamos conhecer mais modelos da Renault num futuro muito próximo. O novo Renault 5 vai estar disponível com 3 níveis de potência, 95, 120 e 150 cavalos, sempre providenciados por um motor elétrico que se encontra aqui no eixo dianteiro. Mas gostava de vos falar mais sobre esta plataforma. Chama-se Ampere e é uma plataforma totalmente nova e 100% dedicada a modelos elétricos. Vai ter 2 tipos de bateria, uma com 40 e outra com 52 kWh de capacidade. A mais pequena vai permitir sensivelmente 300 km de autonomia, enquanto que a versão com a bateria maior, que é esta que está aqui, vai permitir até 400 km de autonomia. E há outro detalhe que eu queria chamar a vossa atenção. Aqui no eixo traseiro não encontramos uma suspensão com eixo de torção. Encontramos uma suspensão multilink, algo que não é muito normal no segmento B. Mas o que é que isto vai permitir? Vai permitir um melhor compromisso entre dinâmica e também conforto. E é uma boa notícia porque este tipo de suspensão vai estar disponível independentemente do nível de equipamento que vocês escolherem. Relativamente aos carregamentos, este carro tem uma particularidade. Vai ter um sistema V2L e um sistema V2G, ou seja, Vehicle to Load e Vehicle to Grid. O que é que isto significa na prática? Nós vamos poder, por exemplo, ligar aqui uma máquina de café ou qualquer eletrodoméstico, por exemplo, para um fim de semana de campismo, ou inclusivamente utilizarmos o nosso carro como uma bateria externa para a nossa casa e, por exemplo, numa altura em que há menos energia ou que a energia está mais cara, nós alimentarmos a nossa casa com a energia que está armazenada nesta bateria. Relativamente a velocidades de carregamento, numa wallbox doméstica, como esta que está aqui ao meu lado, carrega até 11 kW. Já se nós formos para um carregador mais rápido, por exemplo, numa autoestrada, podemos esperar tempos de carregamento ou velocidades de carregamento até 100 kW, o que significa que em cerca de 30 minutos temos 80% da capacidade da bateria para seguirmos viagem.
E é aqui, na companhia desta que é a primeira geração do Renault 5, que nós nos despedimos de mais um vídeo do canal de YouTube da Razão Automóvel. Espero que tenham gostado de estar na minha companhia e de conhecerem o novo Renault 5 100% elétrico. Um modelo que diz muito a milhares de famílias portuguesas e que mobilizou milhares de portugueses ao longo dos anos. É uma boa notícia ver nomes conhecidos da indústria automóvel de regresso à atualidade e também com uma perspectiva de futuro. Quanto a nós, é tudo por hoje. Um grande abraço e até à próxima.